Olá, boa noite, bom dia. Olá, boa noite, bom dia. Eu sou a Lua Valentia e você está no canal Espécula, Arte, Magia e Liberdade. Você está agora na Ordem Espécula. Ainda estamos no não pensamento. E hoje eu vou falar sobre uma prática estoica que você pode adicionar em conjunto com as outras práticas que você tem feito. É, Óbvio que essa prática é totalmente alternativa, tá? Você não precisa fazer se você não quiser, mas eu gostaria de trazê-la aqui para o canal e também para a gente conversar um pouco sobre. Existe dentro, não do ocultismo, mas das pessoas que acreditam na capacidade de manifestar uma vida melhor, uma certa uma certa não compreensão a respeito do pensamento considerado negativo, tá? Então, muitas vezes o que as pessoas falam e o que é o discurso mais fácil, elas dizem o seguinte: olha, a sua mente cria a realidade. Já que a sua mente cria a realidade, então remova tudo o que é negativo, não pense negativo, e aí você consegue criar a realidade dos seus sonhos, a realidade que você deseja, correto? E eu concordo em partes com isso, porque eu concordo que realmente o mundo ele tenta programar muita negatividade e as pessoas tendem a aumentar o drama do mundo. Não é necessário haver tanto drama, mas as pessoas tendem a amplificar esse drama, até porque, pelo que eu falei no meu vídeo anterior, o cheiro do leite azedo, ele é muito pior, ele é muito mais chamativo do que o leite de um incenso, de algo agradável, de um perfume caro, correto? Dito isso, é muito ingênuo e muito perigoso simplesmente negar a sua habilidade de pensar criticamente e a sua habilidade de prever também certas questões negativas que poderiam ocorrer, certo? Porque o nosso cérebro, a nossa capacidade cerebral, ela trabalha tanto com a mão direita quanto com a mão esquerda. E a gente tem que lembrar que na magia do caos, a gente tem uma ferramenta que ela dribla o sensor psíquico. Então, o que que é o sensor psíquico? É aquela voz que diz que você não deve fazer isso, aquela voz que tem medo, aquela voz que tudo que você faz questiona, aquela voz que faz com que você se sinta insignificante ou incapaz diante dos problemas do mundo. Esse sensor psíquico. Então, o pessoal da manifestação fala que você deve ficar fazendo afirmações, 10 mil afirmações por dia, e remover tudo que é negativo, etc. Já o que a gente fala é condensa a sua afirmação, o seu desejo, o seu intento num sigilo. Use a gnose, o estado alterado de consciência para ativar esse sigilo, assim passando, driblando toda essa barreira psíquica que você tem, esse sensor psíquico que você tem, e assim você vai atingir seu objetivo muito mais rápido, né? Então, é hackear a realidade, hackear todas essas questões de uma forma muito mais eficiente do que ficar apenas na questão das afirmações, na questão da manifestação, na questão de, não, eu tenho que pensar positivo o tempo todo. Até porque isso causa em si mesmo uma batalha espiritual muito forte de você contra você mesmo. E eu penso comigo, como que eu posso utilizar qualquer coisa a meu favor, inclusive a ansiedade? E digo mais, tá? A gente tem que entender que nós não somos os únicos criadores da realidade. Nós estamos constantemente co-criando a realidade. E o termo co, ele é muito importante. Porque eu não vou atribuir para mim a culpa de, por exemplo, o fato de que existe um site acessado por mais de 62 milhões de homens que ensina homens
a como dopar e abusar de mulheres, né? Não sei se vocês viram isso, mas isso existe. Então, se eu acredito que eu sou a única criadora da realidade, então eu vou me culpar pelo que esses homens andam assistindo ou fazendo? É óbvio que não. Você jamais deve se culpar pelo estado do mundo. E aí é que entra o estoicismo como uma ferramenta mental muito prolífica, e você sempre retorne ao estoicismo porque isso vai te salvar desse tipo de armadilha que esse pessoal tende a fazer, tá? Porque eles dizem o seguinte, olha, a premissa é muito fácil e é muito sedutora. Se você cria 100% da realidade, então só remova. Remova o que você não quer. Ah, obviamente eu removeria se eu quisesse o abuso. Eu removeria se eu quisesse então o abuso infantil, já que eu sou a única criadora da realidade. Então não é assim, não é assim. Nós estamos co-criando o tempo todo e eu não vou ignorar as questões que existem, porque isso é ingenuidade espiritual. Então, em vez de ignorar e de me tornar ingênua ou de me culpabilizar pelos problemas do mundo, eu retorno ao estoicismo que me diz: controle o que você pode controlar, o que está ao seu alcance. E o que está ao seu alcance? Você mesmo. Então, sim, a gente retorna a essa questão do pensamento, mas existe uma outra questão do estoicismo, que é um termo que está em latim, se chama premeditatio malorum. E esta prática, obviamente, o pessoal que trabalha muito com a meditação positiva, o pensamento positivo, as afirmações positivas, eles vão olhar para isso e vão olhar para isso com medo, com receio, com pavor e dizer que isso é horrível. Por quê? Eles vão interpretar isso como um pessimismo, mas na verdade, isso ajuda, auxilia a sua soberania espiritual, a soberania do seu pensamento. É uma ferramenta de disciplina. Então, assim, é uma ideia quase proibida. A de que você pode olhar para o infortúnio, para o que é negativo, tanto o que você vê aí pelo mundo, como o seu próprio pensamento, sem convidar esse pensamento a se internalizar ou sem convidar esse pensamento a se manifestar, ok? Então, assim, existe um absolutismo psicológico de que todo pensamento negativo vai gerar um outcome, uma questão negativa. Então, esse pensamento ele é perigoso, certo? Só que aí, quando você pensa assim, você vê a sua mente como algo muito frágil, um altar muito frágil, que pode ser contaminado a qualquer instante. Ora, se eu tenho que evitar tudo, é como se eu tivesse o tempo todo caminhando em cima de ovos. E os ovos podem se quebrar a qualquer momento. Só que o estoicismo, ele nos ensina a nos fortalecermos mentalmente, espiritualmente, filosoficamente. Então, essa prática de premeditatio malorum, ela vai desmontar esse medo. Então, essa prática, ela vem lá do Sêneca, do epíteto do Marcus Aurelius, tá? Então, não é para aumentar nossa ansiedade, muito pelo contrário, é para dissolver a ansiedade. Então, o medo, ele vai prosperar naquilo que é vago, vai prosperar naquilo que é desconhecido. Quando a gente passa a contemplar possíveis perdas, contratempos, rupturas, questões que nós não gostamos, que nós consideramos negativas, então a gente retira delas o poder. Quando a gente contempla a catástrofe, a gente examina do ponto de partida neutro e se prepara sem buscar a manifestação dela, ok? Então não é sobre pensar negativamente, mas pensar deliberadamente com a neutralidade. Por isso que o não pensamento, quando a gente faz
Essa prática ele é tão essencial. Então, a gente observa a possibilidade de algo ocorrer sem investir emocionalmente, excessivamente neste algo. Vou te dar um exemplo. Você é uma mulher, você não conhece um homem. Você vai conhecer este homem pela primeira vez. Se você for ingênua espiritualmente, você vai falar: vou colocar aqui as minhas proteções e vou fazer afirmações. Ele me ama, ele me quer, ele é maravilhoso, ele é tudo, blá 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 blá. Se você não contempla o que pode dar errado, a possibilidade de algo dar errado, você chega lá, ele bota um treco no seu chopp. Pode acontecer, como ocorrem, e aí você se vê numa situação de perigo. Agora, quando você deixa a ingenuidade de lado, você espera o melhor, você faz as afirmações, não, ele é maravilhoso, ele é perfeito, ele é isso, ele é aquilo. Só que chegando lá, se você observa qualquer coisa que é estranha nele, você se faz o possível para se remover da situação. Você pensa, ok, como que seria o premeditatio malorum nesse caso? Eu tenho dinheiro suficiente para voltar para minha casa caso eu não goste dele. Eu tenho dinheiro suficiente para pagar a conta caso ele venha para mim e fale: olha, se você não pagar metade dessa conta, é, é, eu vou fazer isso, ou vou fazer aquilo, ou você tem que pagar, ou você tem que, ou você paga, ou você faz sexo comigo, etc. Eu tenho como pagar? Para onde eu estou indo? Ele está me levando para um lugar que me isola. Esse é o premeditatio malorum, tá? Que te remove da ingenuidade, tanto na sua vida, quanto no seu dia a dia, quanto espiritualmente, e te coloca a 10 passos na frente. Então, obviamente, a gente não pode ser paranoica e, obviamente, a gente não pode tentar também prever cada segundo, porque isso é impossível, correto? Só que esta prática, quando feita do ponto de vista da neutralidade, ela permite que a gente coloque a nossa proteção em primeiro lugar, ela eleva a nossa proteção, ok? Então, existe uma diferença entre você estar consciente das possibilidades e você estar apegado a uma certa possibilidade, tá? Então, quando a gente observa com neutralidade, isso não carrega a mesma força geradora do que um pensamento que é fundido pelo medo, pela repetição, pela crença, tá? Então, vamos supor, se a sua ansiedade é tão forte que você nem vai pro date, você nem conversa mais com nenhum outro homem, você simplesmente fala, quer saber, ó, os homens são todos horríveis, aí você já está errada, você já está vibrando na paranoia, você simplesmente cortou tudo, porque aí você já está numa crença realmente negativa. Agora, você pensar, colocar a sua proteção em primeiro lugar, e eu tô falando isso para um date, para um encontro, mas pode ser qualquer situação, tá? Aí sim você está elevando a sua proteção, tá? Então é importante entender que a realidade ela não é moldada por pensamentos isolados que atravessam sua mente como nuvens passageiras, até porque, como eu já falei, os pensamentos eles não são só seus, tá? Eles estão ali no inconsciente coletivo, muitos são códigos de programação, tá? Então a realidade ela vai emergir do pensamento, da crença, da carga emocional e das ações que você vai praticar, que elas vão sustentar essa crença, tá? Então, uma imagem passageira de que, olha, algo poderia dar errado neste encontro, mantida sem adesão emocional, é inerte, tá? Ela tá mais próxima de uma simulação. Você tá correndo simulações do que um comando. Você não tá comandando, faça isso, tá? Agora, uma crença que é saturada de medo,
reforçada por ruminação repetitiva e por comportamentos alinhados a ela, aí sim ela começa a organizar a percepção e ela começa a organizar toda a tomada de decisão ao seu redor. Eventualmente, ela vai se cristalizar numa experiência a ser vivida. Portanto, só ficar na parte de manifestação, afirmação, reprogramação mental, isso é só utilizar a sua mão direita e ignorar a sua mão esquerda, tá? Quando você realmente compreende a premeditatio malorum de uma forma compreendida, você forma uma exposição ao problema de maneira controlada. Isso eles fazem nos consultórios psicológicos, tá? Se o pior ocorresse, como que você poderia reagir? O que que você poderia fazer? Tá? Então, é um ensaio, mas não do sofrimento em si, mas sim da sua compostura. A gente fala de compostura aqui o tempo todo, né? Diante do sofrimento. Então, o foco não está no evento negativo, mas na sua resposta. Você vai treinar não o seu medo, mas a sua resiliência. Então, o foco é: estou neste encontro ruim. Se ele ocorrer, o que eu faço em seguida? Para quem eu ligo? Tá? Então, como que você pratica isso de forma segura? Algumas condições têm que ser estabelecidas. Se você não, o ideal é com psicólogo, tá? Mas, falando do ponto de vista ocultista, primeiro, essa prática precisa de uma contenção temporal. Então, da mesma forma que a gente faz o não pensamento por 45 minutos, essa prática ela precisa de um tempo, vamos supor 5 minutos. Um tempo menor, tá bom? Não é para ficar 1 hora pensando em todas as catástrofes que podem ocorrer. E também não é para ficar pensando, o meteoro pode cair. Lembre-se, catástrofes que podem ser controladas, tá? A sua reação a elas, né? Então, o tempo ele deve ser delimitado. Abordado numa sessão deliberada, não é um hábito. Então, toda vez que esse pensamento retornar em seguida, você fala assim: olha, não está na minha agenda. Aí você deixa ele passar como uma nuvem. E isso também ajuda você a controlar a ansiedade, porque você fala assim: olha, eu me permito estar ansiosa por 5 minutos, das 10 às 10h05. Depois disso, vou passar calmamente, vou controlar minha respiração, vou fazer não pensamento, qualquer que seja, tá? Então, você tem que colocar dentro de uma condição temporal, uma contenção temporal, um tempo delimitado, tá? Para evitar a ruminação, que aí sim é o verdadeiro perigo, você ficar ruminando o pior o tempo todo, aí não. Aí isso deixa de ser um exercício, tá? Segundo, neutralidade emocional, isso é bastante difícil. Lembre-se sempre que você está observando possibilidades, você não está fazendo uma previsão. No momento em que você está com muita ansiedade, retorna a sua respiração de novo, tá? Terceiro, passou os 5 minutos em que você vai pensar no problema ou problemas que podem surgir, você vai voltar à sua agência. E aí você vai pensar: como eu responderia a isso? O que neste cenário está sob o meu controle? Porque isso vai devolver o centro de poder ao seu centro, ao seu indivíduo. Então você vai pensar: o que eu posso fazer? No caso de um encontro, né? Tem que levar dinheiro extra, não vou para casa dele. Se ele fez algo que me deixou desconfortável, o melhor é eu sair. Dependendo, eu devo sair pelo banheiro. Dependendo, eu tenho que procurar um garçom, alguém para me ajudar. Por fim, você se reintegra ao presente, tá? Então, você se reintegra ao que está estável, real e intacto. Então, olha ao seu redor, fale 5 objetos que você vê ao seu redor. Eu vejo essa máscara da Chanel, eu vejo essa caneta. Então, você vai se
fala 5 cores. Ah, isso aqui é preto, isso aqui é branco, isso aqui é azul. Vai se mantendo presente, faz a reintegração ao presente, ok? E aí você treina a sua psique a pensar no problema, ou possível problema, durante um tempo específico e depois, tchau. E aí, depois que você pensa no problema, você pode visualizar o melhor cenário. Aí você visualiza, você faz suas afirmações, etc, etc, tá? Então, você, com o Premeditation Malor, você está caminhando na sombra, você está caminhando pela mão esquerda. Porque isso diminui a probabilidade de você ser governada pela sombra ou de você ser pega de surpresa. Algo te dá uma surpresa muito forte, um choque muito forte. Porque se você é pega de surpresa, se você fica chocada com aquilo, você não tem como reagir, né? Você fica paralisada de medo, de alguma coisa nesse sentido, tá? Então, isso não é um convite à eterna escuridão. É uma lanterna que você levanta por um instante. Uma lanterna em que você pensa as possibilidades. Isso remove a ingenuidade espiritual. Porque realmente eu tô cansada da ingenuidade espiritual. Eu não acho que seja algo que a positividade suprema seja algo positivo. Entende o que eu quero falar para vocês? Entendem o que eu quero dizer para vocês? E é claro, se você tem uma mente maquiavélica, você não precisa agir de forma maquiavélica. Porém, você entende essa lente. E ao mesmo tempo em que você entende a visão maquiavélica do mundo, né, como as coisas funcionam por debaixo dos panos, né, você, ao mesmo tempo, ainda mantém a sua pureza intacta, o seu olhar quase também que infantil, a certeza de que você é a exceção e você é justamente a exceção porque você é inteligente, né? Então você caminha com as suas duas pernas, você consegue agir com seus dois braços, você consegue agir pelas sombras, pelas luzes. Nada te impede, nada te limita. Você se torna ilimitada, porque você entende a psicologia tanto obscura quanto também a psicologia de a vida é bela, vamos fazer um piquenique no jardim. Você pode viver os dois lados da moeda, entendeu? E você vai se adaptar de acordo com a pessoa que está de frente para você, de acordo com o cenário, e vai manifestar de acordo com as ferramentas que você tem. Então eu cheguei à conclusão, depois de ler muito, e eu li muito, tanto o lado, né, sou formada em metafísica, então eu sei bastante como essa parte positivista funciona. Neville Goddard, etc, etc, tenho extremo respeito por eles. Ao mesmo tempo, o ocultismo real, oficial, a filosofia, né, etc, ela é o ocultismo mais profundo, né, que vai por águas mais profundas, né, práticas mais profundas, ele oferece ferramentas que são mais sensatas, especialmente no mundo atual em que vivemos. Então, eu vou abrir aqui a roda para a gente conversar um pouco mais sobre isso. Alguém quer falar alguma coisa? Pode discordar, viu, gente? Você pode falar assim, não, eu sou a única criadora desse mundo aqui, eu criei tudo. Tudo bem. Aí eu vou te pedir para remover aí faz o favor para mim, remova esse site aí
que ensina os homens a abusarem das mulheres? Por favor, deleta isso da realidade. Por favor, você aí que cria a realidade toda com a sua mente, deleta essa parte. Vamos lá, quem quer falar? Vamos lá. Algum dos treineiros querem falar primeiro? Acho que a Samara falou, né? Que esse vídeo veio em boa hora, tem pensado muito sobre esse tema. Sim. Eu tenho pensado principalmente também, Samara, a respeito da flexibilidade, que é um pouco o que a Lua falou, sobre você ter flexibilidade de saber a hora. Né, é a hora de eu pensar positivo mesmo, de pegar todas essas técnicas de manifestação, de utilizar versus é a hora de eu pensar em outros cenários. E acho que isso expressa a flexibilidade, do quanto você está preparado para todos os tipos de contratempos que você vai ter. E estar preparado, tem uma frase que eu gosto muito, que é: quem não se prepara para falhar. Ainda que você não esteja preparado 100% para nada, né? A gente não tem controle sobre tudo, mas pelo menos você está preparado para alguns contratempos que possam vir a acontecer. Então, a Lu até usou como exemplo o encontro. Ah, você vai conhecer uma pessoa pela primeira vez, vocês vão sair, você não conhece essa pessoa ainda. Ok, você tem contato de emergência, você tem um protocolo de emergência, que é um pouco daquele protocolo que a gente faz aqui na Espécula de protocolo de segurança. Você tem um protocolo de segurança? Aquele protocolo, eu lembro que ele veio na época do Covid, né? Bem no início da época do Covid. E eu lembro que na época teve até uma polêmica, que o pessoal ficou muito incomodado, falando: imagina, você tá pensando no pior. Falaram pra Lua: você tá pensando no pior, você é catastrofista. Quando, na verdade, é o mundo. Naquela época, o que nós estávamos vivendo? Uma pandemia. Então, o que que era de se esperar? Que você precisava se armar espiritualmente, se armar também fisicamente na sua saúde contra essa pandemia e contra tudo que está acontecendo. Foi daí que surgiu o protocolo que nós utilizamos até hoje, inclusive. Então, é muito essa parte do o quanto nós estamos preparados para contratempos. Nós não queremos que ocorra, mas se ocorrer, como que a gente vai reagir? Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você seja uma pessoa que está querendo muito manifestar um emprego muito bom. Aí chega um golpista para você falando: não, vem aqui pro meu país. E aí, quando você vê, você para lá no cárcere privado, né? Então, essa prática de remover a ingenuidade é: não, deixa eu analisar isso aqui, deixa eu analisar os contratos, deixa eu analisar outras pessoas que foram para esse emprego, deixa eu analisar minhas possibilidades, entende? E aí, não é falar assim: ah, eu não posso manifestar o emprego dos meus sonhos. Claro que você pode. Não é isso que eu estou falando. É só porque o inimigo também está ouvindo o que você quer manifestar. Quando a gente fala dos espíritos monitoradores, e muitas vezes a pessoa, que ela é uma pessoa boa, empática, ela passou por alguns traumas. Então, ela meio que se torna como um imã para o predador. O predador, ele cheira a mulher que tá querendo manifestar um bom marido. O predador, ele cheira a pessoa que está desesperada por um emprego, que está querendo isso e aquilo. Então, você vai receber, digamos assim, várias ofertas. O Premeditarum Malorum funciona como uma espécie de filtro, entende o que eu quero dizer? Que não te deixa cair no primeiro buraco que você vê, acreditando ingenuamente que aquilo é fruto da sua manifestação. Então é importante, gente, lembre-se, até anjos têm espada. Só digo isso. Até anjos têm espada, certo? E eles na hierarquia espiritual, e aqui eu não tô falando porque anjo não veio do cristianismo, tá? O cristianismo incorporou a ideia dos anjos dentro, mas enfim. Falando assim de seres espirituais elevadíssimos que têm espadas. A espada representa o quê? A mente. E representa o quê? A batalha espiritual.
Então não é temer as sombras, é usar as sombras a seu favor, usar as sombras como um filtro, usar a sociedade, a ansiedade, né? Ela tá lá por algum motivo. Então, se você conseguir utilizar até a ansiedade como uma ferramenta, por isso que eu falo muito sobre terapia, de uma forma que dê para você, que não te tire o foco, tá? Mas que dê para você filtrar aí por que que ela tá apitando tanto, não sei de onde que vem, o que que tá acontecendo, vai ser positivo para você, entendeu? Você usa o negativo de uma forma positiva. Pode falar, Cá. Olá, boa noite, bom dia. Eu falo que ouvir isso aqui hoje é muito bom, né? Eu pratico isso já há algum tempo e não imaginava que isso cabia aqui, né? Vou dar alguns exemplos. Então, por exemplo, quando eu ia sair com o meu filho, isso aí é eu e ele. Então, eu não sentava ali no parque e relaxava. Primeiro, eu observava o ambiente, via as pessoas. é, Observava, inclusive, uma vez por conta dessa, eu chamava de minha técnica, né? Havia um senhor entregando doces num parque e eu não deixei ele pegar. Eu achei que aquele senhor ele encostava muito nas crianças, né? Cheguei a avisar e depois ele foi realmente tido como um abusador. Ele usava o parque, né? Eu vou fazer uma viagem, eu programo ela. E se eu chamo de probabilidade, né? E se existir a probabilidade do carro quebrar, para onde eu vou, o que que eu faço? Então, as pessoas falavam, não, isso é ser negativo. E eu nunca enxerguei dessa forma, eu sempre enxerguei que eu estou um passo à frente. Porque se algo acontecer, eu já estou preparada. Ou bem próximo de resolver a questão. Então, eu acho que eu fiquei até surpresa positivamente por saber que isso é uma técnica, né? Sim, vem lá do estoicismo. Parabéns por manter seu filho seguro. Natália, pode falar. Então, você citou o Neville Goddard e eu conheci ele esse ano. Eu era mais da parte da lei da atração, né? Que foi popularizada por Rhonda Byrne. É, o que eu parei para observar, inclusive foi um tópico em vários momentos no meu diário, é a questão da manifestação, né? Até que ponto isso é um fenômeno metafísico que a gente induz a acontecer, ou é uma coisa psicológica, porque às vezes eu fico pensando que, por exemplo, eu quero algo. Aí eu planejo um ritual na minha mente, né, para fazer aquilo. Vamos supor, eu penso nos servidores que eu vou ativar, eu penso nos curos, nos elementos que eu vou usar. E aí chega no momento que eu me programei para realizar o ritual, e aí a coisa simplesmente já tem acontecido. O e-mail já tem chegado, o pagamento já tem caído, por exemplo. Já por outras vezes, eu, sei lá, paro para fazer um método 33 por 3 ou meditação com subliminar para uma causa específica, às vezes até sigilo feito por mim mesma. E aí acaba que não dá certo. Tipo, eu não sei qual é o meu parâmetro pessoal para manifestar alguma coisa. Parece que as regras são diferentes quando se trata de mim. Não sei se alguém também acha, vive isso um pouco. Então, isso tem a ver com a questão do alinhamento, tá? Então, na magia do caos, a gente pensa sobre uma questão da probabilidade. Eu quero aumentar a probabilidade de algo dar certo. Então, eu utilizo todas as correspondências que mais vão me ajudar para que esse algo dê certo, certo? Quando você está alinhada com o propósito, você manifesta muito rápido.
Eu vejo isso nos meus clientes também. Clientes que estão alinhados manifestam muito rápido. Clientes que não sabem, é tipo assim, há uma resistência muito forte àquilo, ou um medo muito forte acoplado à manifestação, manifestam mais devagar. Primeiro tem que resolver essa resistência aqui. E de novo, tem que ver também se está entrando numa batalha espiritual ou não. Muitas vezes, por exemplo, eu vejo muito isso quando é questões amorosas. Tem a batalha espiritual de lá, a batalha espiritual de cá, e o cara também querendo, tendo seu próprio pensamento e tudo mais. E quando a pessoa não está alinhada, mas ainda assim consegue, aí eu vou discordar de você, vou dizer que ela está alinhada sim. O que que você está falando que não está alinhada? Vou dizer que está sim, alinhada com o seu próprio desejo manifestar. Se não houvesse uma inclinação, ela nem tentaria, certo? Se não houvesse nenhuma inclinação para aquilo. Tipo assim, quando se trata de religiões de matriz africana, principalmente as que cultuam Exus e Pombagiras, uma coisa que a gente vê muito são os feitiços de dominação amorosa, vira pensamento, quebra de orgulho, por exemplo. Você vê claramente que a pessoa do outro lado não quer, não está suscetível, né? Senão o nome do feitiço não seria esse. E aí é aquela coisa, né? E tipo assim, esse conceito meu vem um pouco dessas matrizes e eu já vou explicar como tudo se encaixa. Essa coisa de você conseguir quebrar a vontade, moldar a vontade, induzir a vontade em alguém que não quer, entendeu? Tipo, eu acredito Ah, muito tá, que não, não tem. eu tô falando que quem tem que estar alinhado é quem tá praticando o ritual, não o alvo. Ah, entendi. Porque eu fico pensando nisso, sabe? Quem tem que estar Mas alinhado é também quem tem um intento. O alvo, ele nesse sentido, ele é passivo. Aí eu discordo do que esse pessoal da manifestação diz, falando assim, porque o seu alvo não tem livre-arbítrio. Você que não tem livre-arbítrio. Aí eu discordo. Aí a gente já entra num. O alvo tem livre-arbítrio, sim. O que ocorre é que muitas vezes esse alvo ele não tem uma proteção espiritual forte, ele não está alinhado com a verdadeira vontade, ele deixa brechas. Aí quem tem um domínio espiritual mais forte, ganha, entendeu? Então, sempre quando alguém vem com essa questão de magia, vamos supor, tem muito isso. Tem você, aí tem uma outra moça, muitas vezes que é da Umbanda, Quimbanda, querendo mesmo o cara. Peguei vários casos assim, tá? Ela vai, ó, toda semana no terreiro. Aí ele fica com ela, ele depois volta pra você, fica com ela, volta pra você, fica com ela, volta pra você. Ela vai, ó, toda semana. Eu falo, você tá entrando numa batalha espiritual. O ideal é que você veja se isso vale realmente a pena. Você tem que decidir. Você quer entrar nessa batalha espiritual? Então, o que eu recomendo é estude você mesmo. Porque, porque você vai pagar muito. E tem mulher que paga. Vai pagar muito pra você manter isso aí. E tem mulher que paga. E o cara lá, que nem uma bola de vôlei, jogar de um lado pro outro. Porque muitas vezes o cara, ele é ateu, ou não se importa, ou não tá nem aí, entendeu? Não faz, não tem proteção. é mais fácil o cara ficar esgotado e não acabar com nenhuma das duas. Pode ser, como também pode ser, porque aí é que tá, se a pessoa é boa mesmo, se a mãe de santo é boa mesmo, ela vai deixar o cara em paz um pouquinho, aí é quando ele volta pra quem ele realmente ama.
Ela deixa um pouquinho em paz para ele conseguir ter mais energia, aí depois vem de novo, arregaça, arregaça. É isso, cara, e acontece demais, cara. Eu sei disso porque eu vivencio isso o tempo todo com as minhas clientes, entendeu? Já falo, já entra com isso, já fala, ó, tem terceira pessoa, né? Tô vendo aqui na carta, a carta tá me mostrando. É, tem. Aí eu já vejo aqui, tá misterioso aqui. Se tem misterioso aqui é porque faz trabalho. Ah, é, da Umbanda, da Quimbanda, disso, daquilo. Eu falei, você quer entrar nisso mesmo? Vai ser guerra. Aprende você a fazer tuas magias, cara. Ah, inclusive no Clube das Vilãs eu acabei de falar como que se prepara pro dia inteiro, o que que faz com as roupas e tudo mais. Aprende a fazer, porque senão vai ter. Claro, pra mim é bom, né? Quiser me contratar, vai ser ótimo, né? E o cara, ele ama isso, entendeu? Porque ele quer mesmo. Aquela ali tá disponível, desesperada. Essa aqui também tá desesperada. Na hora que eu ligo, ela vem. É isso que o cara quer, entendeu? Pra ele. Ai, por que que ele deixa isso acontecer? Porque ele tá curtindo. Porque ele tá curtindo essa atenção toda que a mulherada joga em cima dele. Se eu pudesse voltar no tempo, eu jamais entraria numa batalha espiritual por amor. Olha, é o que mais ocorre, viu? Batalha espiritual por amor. Tem que arregaçar, viu? Tem que arregaçar. Tem que saber fazer, tem que, porque, ó, não é pra qualquer um, já falo. E geralmente as pessoas que vêm pra pedir feitos de amor, não sei o quê, é porque tá numa batalha espiritual. Relacionamento que termina do nada, quando vai ver. Ai, de onde que essa pessoa era? Da Umbanda. Ah, mas Umbanda não faz isso. Ai, gente, eu não sou ingênua, tá? Quer fazer propaganda? Faz pra outras. Eu não sou ingênua, ingenuidade eu não tenho. Tá? Faz sim. Faz trabalho Até, sim. até a igreja evangélica faz trabalho, gente. Isso de eu vou orar em cima da Bíblia. Exato. Vamos orar, orar e vigiar, é isso aí. Isso que quando, com todo respeito, mas assim, quando alguém fala, ai, posso orar por ti? Eu sempre falo, ai, com todo respeito, eu prefiro não. Com essa maior delicadeza. Não precisa, meu anjo, muito obrigada. Pois é, gente. Não sejam ingênuas. Eu não, em vez de ficar fazendo trabalho pra isso, pra aquilo outro, faz trabalho pra você, gente. Foca na riqueza. Mas se quiser me contratar, pode também, porque é assim que eu ganho dinheiro, vai, né? Quer me contratar? Estou aberta aqui, ó. Mês de maio, mês das noivas, vamos casar. Quando não tem batalha espiritual é muito mais fácil. Quando não tem uma terceira pessoa, muito mais fácil. E é mais fácil ainda quando ele é ateu. Muito fácil. Se não tiver depressão, né? Se tiver depressão, é um saco. Enfim, ateu tem muita depressão. Fico impressionada. Como que são deprimidos, meu Deus. Enfim, gente, então tá bom. Paramos por aqui? Até o próximo. Tchau.